Doutor Emerson. Estamos de volta com o programa Fala Pra Mim, Saúde, Educação e Cidadania em seu rádio. Voltamos então agora ao programa Fala Pra Mim e voltamos com as nossas dicas de saúde e cidadania. No programa de hoje vamos fazer uma análise de conjuntura baseada no livro Democracia, Igreja e Sociedade. Desafios atuais, organizado pelo padre José Hernani e pelo sociólogo Ivo Lesbopin, publicado pela editora Paulinas e a partir do Centro Nacional de Fé e Política, o nosso querido Cefep. Então vamos aos comentários embasados nesse livro que é da Lavra do Centro de Formação Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara. Há algumas décadas vivemos um período de esvaziamento e de anulação da política. Para entendermos essa estratégia de esvaziamento e anulação da política, faremos então alguns comentários sobre a democracia e iniciamos afirmando que a democracia implica sempre na possibilidade de alternância de poder. Alternância essa pacífica e legal. Daí a ilegalidade de todo e qualquer golpe. A democracia implica vontade da maioria, porém, em nosso país, por mais que a maioria expressasse insatisfação com as políticas adotadas, os governos a ignoravam e só prestavam contas de sua ação aos mercados, ao capital e aos organismos financeiros internacionais. E cabe aqui, quando a gente discute a democracia, no seu comprometimento com a política e do exercício da atividade política, nós não podemos jamais esquecer das políticas públicas, fica o grande questionamento. Por que das políticas públicas? Qual o papel das políticas públicas na produção do desenvolvimento, na produção do bem-estar? É importante que façamos sempre essa pergunta, principalmente em um país como o Brasil, onde nós temos muita desigualdade social, e é importante que a gente trabalhe no resgate da dignidade das pessoas e no sentido de que as pessoas de boa vontade possam indicar o sentido e a direção da nossa transformação social. Democracia também implica em respeito aos direitos humanos, os direitos civis, direitos individuais, que foram uma conquista do liberalismo lá no século XVIII e que foram sendo seriamente atacados neste início de século XXI, sob o pretexto de segurança pública e de defesa da democracia. Então veja que as motivações, as justificativas, muitas vezes até são interessantes, mas é importante que a população tenha capacidade crítica no sentido de avaliar se há coerência entre o que se promete em função de determinada ação pública, de determinada ação política, e a coerência entre o que se promete e o que objetivamente se entrega à população. Porque a gente escuta muito falar na geração de emprego e renda, a gente sabe das limitações que isso tem para resolver os problemas brasileiros, os problemas do povo brasileiro, mas, na realidade, isso não é entregue à população. O que nós temos, apesar da promessa de que tudo que vai ser feito é com o objetivo de gerar emprego, na prática, nós temos um desemprego que não para de crescer. Ou seja, esse é o resultado da política pública entregue à nação brasileira.
Democracia também implica em liberdade de informação. Na prática, pelo contrário, temos o desrespeito à liberdade de informação. Nós teríamos um processo de alienação midiática, ou seja, a grande mídia difunde o ideário do pensamento único, repisando os mantras do modelo econômico neoliberal, quais sejam ajuste fiscal, privatizações, mercado livre, não intervenção do Estado, pagamento da dívida e risco país. Então, é esse mantra, é essa ladainha que nós ouvimos como receita, mas que é importante que a população tenha uma capacidade reflexiva, que pense, né? O pensamento é fruto do que nós vivemos, do que nós sentimos, de quem nós somos, do processo cultural em que nós nos desenvolvemos. O pensar não pode ser um produto produzido pelo pensar de outras pessoas ou pelo seguir, sem reflexão e sem autocrítica, do que é pensado. Então, é fundamental que a gente tenha essa compreensão para entendermos numa perspectiva da lógica da fraternidade, ou seja, numa perspectiva do olhar para o outro, no sentido de avaliarmos como é que está a nossa sociedade, como é que está a pessoa que a gente conhece, como é que está a nossa família. Há uma evolução, nós não podemos analisar somente em função do nosso umbigo, aquilo que me interessa, eu tenho que levar vantagem, a famosa lei do Gerson, né? Então nós temos que analisar do ponto de vista coletivo, só assim que nós poderemos ganhar coletivamente. As políticas públicas, elas têm que produzirem o bem comum, algo que é bom para todas as pessoas e para cada pessoa no seu todo. Então tem que ter essa meta de busca do bem comum. Isso é fundamental. Não pode virar esse salve-se quem puder, essa competição onde os meios pouco importam. Não, os meios importam. É fundamental que a gente preserve os princípios éticos, os princípios morais nessa vida em sociedade e que a gente busque sempre o bem-estar. E quando falo em bem-estar, falo na coletividade, falo numa perspectiva social e não numa perspectiva individual. Então, tão nocivas, voltando à questão das informações, quanto suas informações também são as omissões da mídia, né? A mídia que aliena com a informação seletiva, com a informação, é o ideário do pensamento único, né? Então, é uma narrativa única, é um pensamento único, como se só existisse aquele mundo e aquela possibilidade, tirando da população essa capacidade de um pensamento crítico e de ver, julgar e agir numa perspectiva de transformação dessa sociedade para uma justiça solidária, para uma sociedade solidária, para uma perspectiva de produção do bem comum. Então, a ideia de que o governo, por meio das políticas públicas, é responsável pela promoção do bem-estar da população, e que seria a mão visível do Estado, né, que ela se faz necessária, mas na política pública que efetivamente aponte para o bem-estar nessa perspectiva social coletiva, né, o bem-estar de todas as pessoas. Objetivamente, quando, por exemplo, a gente analisa a saúde. Eu quero a saúde, quando precisar de um médico, eu quero ter um médico. Isso é uma meta da política pública de saúde. Isso é uma meta. É na perspectiva do atendimento de cada pessoa e de todas as pessoas. Mas, enquanto bem comum, a saúde, do ponto de vista da gestão, da política pública, tem que ter como foco a produção da saúde das pessoas, da saúde do conjunto da sociedade, tá? Então é importante que entendamos isso, né? O objetivo, qual é o objetivo da educação enquanto política pública, né? É o objetivo de formação do cidadão, é
uma perspectiva de formação do ponto de vista do conhecimento e é também uma educação que prepare a pessoa para o mundo do trabalho. Então são essas três perspectivas, o tripé básico, objetivado para cada cidadão, para cada indivíduo, mas sempre numa perspectiva de uma educação de qualidade para todos. Então, é esse processo que precisamos entender que foge do individualismo, né? Não é o que é bom para mim, o que é bom no meu diálogo com o meu umbigo, mas sim o que é bom numa perspectiva enquanto ser sociável, enquanto inserido na sociabilidade, inserido na lógica da fraternidade. Importante que entendamos isso. O próprio ideário capitalista, após a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, propôs o estado de bem-estar social. Então, houve uma crise e, diante dessa crise, onde se aponta para a precarização da qualidade de vida das pessoas, né? Porque o objetivo não é que a pessoa passe a vida inteira, né, lutando pela sua subsistência e, muitas vezes, até na perspectiva de manter o emprego, na perspectiva de fugir do desemprego, na perspectiva de fugir do subemprego, na perspectiva de fugir do trabalho em condições análogas à escravidão, mas numa perspectiva de vida digna para todas as pessoas e que nessa vida digna a pessoa tenha, com certeza, a possibilidade de disponibilidade do seu tempo de vida também para a cultura e para o lazer. Então, hoje a tese imposta pelo liberalismo, pelo neoliberalismo, em sua fase atual, é a do Estado mínimo. Como se isso fosse possível em um país com milhões de pessoas empobrecidas, como é o Brasil. Então, nós precisamos de políticas públicas aqui em nosso país. Agora, para que nós queremos a política pública? É para resolver o problema de uma pessoa? É o problema de uma pessoa? O meu problema? Não, é numa perspectiva de produção do bem-estar, é numa perspectiva da coletividade, é de produzirmos qualidade de vida e dignidade para todas as pessoas, de modo que a gente não tenha esse fosso abismal que vai cada vez mais separando as pessoas entre os poucos que têm muito e os muitos que têm muito pouco, os muitos que não têm quase nada ou que têm quase nada. Democracia também implica direitos sociais, aqui compreendendo o trabalho, saúde, a educação, a habitação, segurança, o direito a transporte, a rodovias, a ferrovias, a hidrovias, a aerovias, que tenha essa perspectiva da vida em abundância, que tenha essa perspectiva da vida em qualidade. E volto a insistir, muita atenção entre o que se promete e o que se entrega, tá? Então, não tome as suas decisões na política baseado no que as pessoas prometem. Hoje nós temos condição plena de acompanharmos o que as pessoas fazem, se há coerência entre aquilo que prometem e o que efetivamente entregam, como essas pessoas efetivamente votam nas propostas que tendem a demonstrar se há coerência ou não, se muitas vezes o voto de um parlamentar dá, de modo bastante materializado, a perspectiva, a possibilidade de que o eleitor, de que o cidadão, de que a cidadã avaliem se há coerência no discurso daquele político, ou seja, se ele está entregando com o seu voto aquilo que ele prometeu durante a campanha com sua palavra. Tá? Então, fundamental isso. Por que tudo isso? Porque a democracia implica soberania popular. Na lei, todo o poder emana do povo. Na prática, isso não acontece, infelizmente. E aí é onde nós temos que fazer essa análise reflexiva no sentido de por que não acontece? Onde é que está a nossa conivência com esse processo? O que é que podemos fazer
para que ele não se dê efetivamente dessa forma. Então, todo o poder é exercido por e em nome de quem detém o poder econômico. Essa é a prática, essa é a realidade, infelizmente. E aí, você que me escuta agora, deseja ter uma prática transformadora nesse sentido? Você, enquanto um ser sociável, em conjunto na sociedade, prefere se mobilizar, se movimentar no sentido de ter o controle desse processo e dar a esse processo sentido, direção? Pense nisso. Então, nessa trajetória que estamos conversando aqui, nessa reflexão sobre o processo democrático, a igreja e a sociedade, a gente percebe claramente que houve uma concentração da autoridade política. Os Estados-nação hegemônicos, o famoso G7, as instituições financeiras multilaterais, que impõem os interesses desses Estados-nação, representantes que são das corporações financeiras. Então, criam instituições financeiras multilaterais, a exemplo do FMI, do Banco Mundial, BIRD, a exemplo do BID. E as grandes corporações globais, as instituições financeiras, notadamente, são o bloco que comanda particularmente toda a América Latina, todo o hemisfério sul, é comandado e submetido a esse processo de neocolonização, onde o interesse através do poder político e econômico do hemisfério sul é de canalizar recursos através da cobrança de tributos, por exemplo, para essas corporações ricas do hemisfério norte. E nas últimas décadas, a soma desses Estados-nação hegemônicos com essas instituições financeiras multilaterais criadas pelo capital financeiro e essas corporações, essas grandes corporações globais, nós temos que acrescer a elas o que a gente chama de GAFAM. Ou seja, nós temos que acrescer o poderio e o crescimento exponencial nesse cenário da Google, da Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. GAFAM. Essas empresas que fizeram a primeira fase da era tecnológica, a fase de digitalização, onde cada um de nós, e todos nós, e com a nossa autorização, passamos os nossos dados para a internet, de maneira que hoje, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso se deslocar, tudo que nós fazemos hoje é do conhecimento e do controle dessas grandes empresas que trabalham esses dados, e isso é informação, trabalha tudo isso, notadamente com finalidades comerciais e com finalidades políticas. Então, na realidade, e é essa reflexão que a gente quer trazer para que você entenda, por que a condição de moradia é precarizada, porque a desassistência à saúde é a regra, porque a escola não tem qualidade. Por quê? Tudo em função desse processo que estamos aqui discutindo. Sabe por que tudo isso? Porque essas corporações financeiras, essas grandes corporações globalizadas, internacionais, que controlam o mundo, na realidade elas constituem um governo mundial, um governo invisível, mas real, que está controlando a vida das pessoas e que é importante que, principalmente aqui no mundo subdesenvolvido ou em desenvolvimento, a população alerte sobre a importância do exercício pleno da cidadania e da dignidade. O que é que diferencia a população do primeiro mundo? É que essas pessoas culturalmente já têm séculos e séculos de uma construção de processo civilizatório e que essas pessoas vivem numa condição de vida que não admitem sacrificar essa qualidade de vida. Ao contrário, por exemplo, do povo brasileiro que tem sua formação, seu processo enquanto nação,
a partir, nós temos aqui os povos originários, que já existiam, essa história de descobrir o Brasil, não. Houve uma invasão aqui do Brasil por parte de portugueses e depois por vários povos europeus, no sentido de dominação das populações originárias. E nesse processo nós tivemos o predomínio de um regime escravocrata, patriarcal, violento, centrado no mandonismo e no poderio concentrado em quem detém o poder econômico. Então essa é a nossa história, uma história de 5 séculos, contando essa parte do século XVI para cá. Então, é importante esse entendimento para que a gente tenha a perspectiva das mudanças. Então, esse comando por parte desse governo mundial implica em uma relação e uma redução crescente da autonomia dos estados menos desenvolvidos, ou seja, é uma neocolonização, é uma reprivatização desses estados. Então, os estados nacionais, principalmente na América Latina e na África, em consequência desse processo, eles estão neocolonizados. Isso já nos disse o Joseph Stiglitz, que foi, no início desse século, premiado, foi Prêmio Nobel de Economia. Então, o capitalismo, em sua fase neoliberal, torna a política irrelevante para as classes dominantes e inacessível para as classes dominadas. Nos disse isso Chico de Oliveira, né? A contradição do capitalismo ocidental entre a maioria da polis e a minoria do poder econômico que sufoca a democracia e quase anula a política. Então, essa anulação da política, esse processo de enfraquecimento da democracia, é importante que a gente tenha esse entendimento, ele está a serviço, né, essa desconstrução da política e da democracia está a serviço dessa concentração da renda, e é importante, olha, concentração de renda, concentração do poder, nem nessa perspectiva da dominação do capital financeiro, nem na perspectiva do Estado totalitário, tá? Então é importante que a gente tenha esse entendimento e que a gente tenha isso muito claro, porque essas teses, né, de como se estrutura o Estado do ponto de vista particularmente das políticas públicas, é preciso que a gente tenha esse entendimento para que servem essas políticas públicas e que a gente possa, inclusive, fazer as críticas tanto ao processo totalitário quanto ao processo neoliberal, né? Então é importante que a gente tenha esse entendimento, porque aqui nós que fazemos o programa Fala Para Mim temos o entendimento da dignidade da vida, da primazia do ser humano, no sentido de que o ser humano está acima do mercado, né? E não como se pratica e inclusive como muita gente verbaliza, com o mercado, com a sua mão invisível, né? Pode deixar que ele regula tudo e nós vamos ver mais adiante aqui em nossos programas, inclusive comentando especificamente esse tema, que isso não é verdade. Nós já tivemos aí, por exemplo, diante da crise de 2008, os trilhões que foram investidos pelo Estado para socorrer o mercado, que estava em crise. Isso no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Os trilhões de dólares, os trilhões de euros que foram gastos para socorrer essas instituições financeiras que propiciaram essa crise no setor imobiliário, originada no setor imobiliário, a crise de 2008. Então, o Banco Central, que é um instrumento desse processo globalizado de controle, principalmente do hemisfério sul, pelo capital e pelo mundo globalizado a partir do hemisfério norte, o Banco Central toma decisões independentemente da vontade da maioria do povo. E principalmente agora com a sua independência. Então você pega o Banco Central e coloca sem qualquer possibilidade de que o governo possa ter uma ação regulatória e ele fica totalmente
a serviço desse processo de concentração, desse processo permanente de concentração de renda. É como se o voto popular não valesse nada. É como se o voto popular não valesse nada, ou seja, a população não pode exercer nenhum controle, nem o Banco Central pode estar a serviço da população, mas sim a serviço do grande capital. Então é como se o ato de votar virasse um processo que não tem maior impacto para a vida das pessoas, porque esse processo, na realidade, é conduzido por esse governo mundial, por esse governo globalizado que controla, onde os governantes que a gente vai à urna e elege, você vota, encerrou o processo ali, foi uma festa no dia da eleição, muito bem e tal, mas a partir de agora, esses governantes que você escolheu com seu voto, eles estarão a serviço desse grande capital, seja enquanto poder executivo, seja enquanto poder legislativo. Então, há um aparelhamento dos governos, tirando a perspectiva deles representarem a população. Na realidade, eles representam esse grande capital que financia as campanhas dele. E é daí que a gente vai estar conversando aqui nesse processo por exemplo, a corrupção, ela se desenvolve sobremaneira, claro, ela sempre existiu no processo civilizatório, né? De muito tempo, vamos dizer, esse sempre equivale a muito tempo do processo civilizatório. Nós vamos ter a corrupção, particularmente do século XVIII para cá, esse processo se desenvolvendo no sentido de que progressivamente ele vai propiciando o empoderamento do liberalismo, o empoderamento do poder econômico. Então, esse é um processo também de despolitização. O Bauman já falou isso. Esse processo, eu já disse aqui hoje, do processo de precarização da democracia e do processo de despolitização. E quanto mais esses processos andam juntos, eles deixam clara a necessidade que esse liberalismo tem de enfraquecer a democracia e de enfraquecer a concepção política, a formação política da sociedade. As grandes decisões passam por fora da democracia, como já disse aqui, nesse cenário. As decisões são tomadas pelos organismos financeiros internacionais. A política saiu do território nacional, ficou fora do alcance da maioria da população. A representação política não se dá mais em função da representação da sociedade. O capital, efetivamente, ele não está mais interessado na democracia. Com a queda do Bloco Socialista, 1889, 1991, e o desaparecimento da ameaça do socialismo autoritário, as condições mudaram inteiramente, a vitrine da democracia perdeu interesse. As políticas neoliberais produzem, ao longo dos anos e de modo crescente, um aumento da desigualdade e da exclusão social. Prejudicam a grande maioria da população, isso é fato, principalmente no hemisfério sul. Se essa maioria tivesse conhecimento das causas dos seus problemas sociais e pudesse escolher, manifestar-se-ia contrária. A população com certeza iria se manifestar contrária a essas políticas. E volto à pergunta que eu sempre repito aqui, o porquê das políticas públicas. Por que políticas públicas? Por que a necessidade? E para que essas políticas? São as perguntas que a gente tem que fazer. E elas não estão para atender interesses individuais. Política pública, o nome já está dizendo, ela existe para a produção do bem-estar e para o interesse do conjunto da sociedade. Então, é por isso que precisamos entender o papel que a grande mídia cumpre nesse processo de iludir a população. Ilude de que modo? Com a tese do pensamento único, fazendo com que a população, de forma rasa, rasteira, entenda, verbalize, tenha a impressão de que o pensamento é único, que só existe um modelo, que só existe um mundo, que só existe uma possibilidade.
É a partir dessa época que os Estados nacionais subdesenvolvidos ou em desenvolvimento passam por reformas constitucionais que limitam o exercício da democracia. Então, áreas chaves do Estado são subtraídas ao controle democrático. Bancos centrais, diversos bancos. Você vai privatizando, né? E olhe, precisa fazer essa conta. O que o Brasil gastou para fazer a privatização e que o Brasil ganhou com a privatização. A gente pode analisar também pelo resultado das tarifas, né? Como tem funcionado a questão do custo, das tarifas, do pagamento das tarifas. Esse é um aspecto que a gente precisa analisar, porque a privatização é justificativa para fazer aquilo que vai melhorar a condição de vida da população. E, efetivamente, o que a população enfrenta é uma queda da qualidade dos serviços e um aumento das tarifas. E temos que discutir também setores do banco que são tirados do controle da população, setores do Brasil, melhor dizendo, tipo o Banco Central, que são retirados da população a serviço dessa concentração. E tem ainda um outro detalhe que a gente precisa analisar nesse aspecto. Quando se essa dominação, essas corporações internacionais têm um entendimento que determinada política pública ou determinada política desenvolvida pela iniciativa privada, a iniciativa privada não tem interesse, quando não há interesse naquela atividade, ela então se admite até que quando a iniciativa privada não quer, ou quando a iniciativa privada não tem competência para exercer, nesse momento pode ser feito a prestação daquele serviço enquanto política pública. Tá? Então é importante que a gente entenda todos esses mecanismos, claro, e fazendo uma discussão sempre na perspectiva do bem comum, o que é bom para a maioria da população, não o que é bom para algumas pessoas, não o que promove o enriquecimento de poucas pessoas e o empobrecimento da grande maioria. A grande diferença do primeiro mundo para o terceiro mundo está justamente nessa distância entre o que umas pessoas ganham e o que outras não ganham, né? Então, essa diferença você tem entre o maior salário e o menor salário nos países nórdicos, por exemplo, na Europa. Essa diferença tem sofrido arranhões, desgastes, mas é preciso que a gente tenha o entendimento de que é muito diferente daqui da América Latina, com essa diferença enorme na relação da distribuição da renda, com o empobrecimento de muita gente, e é preciso que a gente pense no processo coletivo de garantia do bem-estar, de produção do bem-estar e de garantia da dignidade de vida das pessoas. Então, a desculpa é de que o Estado não dispõe de recursos. Na verdade, o Estado dispõe cada vez mais de recursos graças a uma arrecadação tributária sempre maior. A diferença é que os recursos recolhidos não se destinam mais ao benefício da população em seu conjunto, e sim para os credores internacionais e para a elite nacional, para os banqueiros e para os rentistas, em suma, para o capital financeiro. O Márcio Postman afirma que a política econômica atual reserva ao Estado o papel de organizador da transferência da renda nacional da maioria da população, dos trabalhadores, para uma pequena elite de privilegiados, o extrato mais rico da população. E olha, se tem algum privilégio que é concedido para a grande maioria da população brasileira, é o privilégio de ter à sua disposição uma política pública ineficiente, uma política pública que efetivamente não resolve os problemas do conjunto da sociedade. Estamos encerrando aqui mais um programa Fala Pra Mim e na próxima semana
fica aqui o convite, estejam conosco nesse programa que com certeza você só ouve aqui o que a gente comenta, porque o conhecimento é libertador, o conhecimento é fundamental e ele se baseia numa informação de qualidade, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus e até o próximo sábado. Estamos encerrando o Fala Pra Mim deste sábado com a apresentação do Dr. Emerson. Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética e Apis Tecnologia e Comunicação. Até o próximo sábado e obrigado pela sua audiência.